Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado por nos dar livre acesso à Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de aprender um pouco mais, de discernir mais através da Tua Palavra e poder sair daqui iluminados, Pai. Não apenas cheios do Teu Espírito, mas iluminados pela Tua Palavra, pelo conhecimento que vem através da Tua Palavra, a fim de tornar a nossa fé cada dia mais robusta, mais forte, mais verdadeira. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, não apenas aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração. Precisamos Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nem todo crente que senta nos bancos da igreja é crente de verdade. As igrejas nesse dia, nesse momento, podem estar cheias de gente sentada, ouvindo, adorando, levantando as mãos, e pensam ser crentes verdadeiros e não são. Nem todos aqueles que estão nesse momento enchendo as igrejas e os templos são verdadeiros adoradores. Nem todos alcançaram a fé salvífica, mas a maioria tem certeza da salvação e uma certeza falsa. Falar isso é chover no molhado. É algo muito certo, muito plausível. Há anos atrás ninguém discutia isso, mas atualmente já se coloca um ponto de interrogação nisso, devido a esse evangelho fácil, de fé fácil, de barateamento da graça, de descompromisso, a esse evangelho que pode ser falado e todas as pessoas acham que tem, que seguem, a esse evangelho permissível que não te exige nada, a essa nova, que não é generalizado, mas de uma maneira geral tem enchido os templos, um evangelho que visa o homem, a adoração do homem, não de Deus. A esse evangelho cujo evangelismo
é muito mais um abraço de celebridades, e vem para cá, oferecendo um Cristo bonzinho, um cristianismo fácil, percurso tranquilo, onde você não tem que mudar a sua vida para ser salvo. Basta você olhar para Jesus e crer em Jesus, você já está no reino dos céus. É engraçado que esse evangelho, que hoje atualmente é ofertado, né? E aí eu falo sempre vou contundentemente batalhar e confrontar isso. Esse evangelho não tem muito a ver com Jesus Cristo, porque se analisarmos com frieza e com lucidez a forma de Jesus Cristo, ele mais espantava as pessoas do que era aceitado pelas pessoas. Todas as vezes que Jesus falava das coisas do alto, e falava com propriedade, com autoridade, e exortava as pessoas, fugiam. Então Jesus teve mais repúdio das pessoas do que aceitação. No seu ministério terreno, ele teve muito mais repúdio do que aceitação, né? Até os seus discípulos, e quando a gente fala em discípulos, a gente acha que só restringe aos 12 que estavam com ele, os 12 que depois se transformaram em 11, né? Excetuando Judas Iscariotes, que depois foi substituído, apóstolos, mas os outros, existiam outros discípulos que caminhavam, que viam, que presenciavam tudo aquilo que Jesus fazia e tudo aquilo que ele falava. Mas eles, quando Jesus falava do reino e da vida de fato condizente com o reino dos céus, eles achavam duro o discurso. Não é diferente. Então é esse o Cristo que nós temos que seguir, é esse o Cristo que nós temos que falar. E é interessante porque aqui, nessa passagem tão conhecida de Jesus com Nicodemos, o mestre da lei, aquele que fazia parte do Sinédrio, considerado o mestre da lei. O Sinédrio era o lugar onde se faziam as leis, e as leis religiosas, as leis dos judeus. Eles comandavam, eles ditavam as regras. Ele fazia parte daquele lugar seleto, o homem de posse, o homem de posição social, religiosa, respeitado. E é engraçado que esse é o primeiro evangelismo pessoal de Jesus. E esse primeiro evangelismo pessoal, individual de Jesus se dá com o fariseu, mestre da lei, com aquele que ele mais repudiava, mais exortava, eram os religiosos, fariseus, cujo farisaísmo era movido por regras que eles inventavam a mais, milhares de regras. Além das leis, eles inventavam outras absurdas e viviam em função disso. E é justamente esse tipo de homem o primeiro evangelismo individual, pessoal de Jesus se dá aqui. E é engraçado, né? Porque quando Nicodemos chega diante dele de noite, talvez para disfarçar, para ninguém saiba, né, do povo, olha quem estava com ele, né? Ele fazia parte, né, o super conhecido. Ele foi escondido, mascarado, ter com Jesus. E quando ele foi ter com Jesus, ele já foi, né, colocando Jesus como mestre, reconhecendo Jesus, colocando Jesus numa posição de destaque. Eu fico imaginando hoje, nós pastores e determinados pastores, que se chegar uma celebridade qualquer do mundo e entrar na igreja, ele fica todo eufórico, né, recebendo. E se esse cara fala: pastor, eu vim aqui para o senhor me falar sobre a salvação,
e tudo mais. Esse cara fala: não, você já está salvo, vem para cá, você é dos nossos, vai receber de tapete vermelho e flores e tudo mais. Porque Jesus, imagina só, se você analisar Jesus recebendo um cara desse, agora olha o que Deus faz. Um cara super bem quisto, um cara super posicionado, um cara socialmente reconhecido, líder, mestre dos judeus, vai ter com Jesus. Imagina ele indo ali, se convertendo, o que vai acontecer, né? Aí Jesus vem e mostra como é que evangeliza, né? Jesus não chega: não, vem cá, meu filho, eu vou te explicar, amado meu irmão, senta aqui, que bom que você veio, você está no lugar certo, você está falando não com o pastor, você está falando com o Senhor, com o Salvador. Não, Jesus já disse de cara para ele: necessário é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus já dá ali uma pancada, né? Jesus já lhe dá uma bem direto. Se fosse no boxe, seria aquele cruzado direto, sem falha, né? Nocaute. Ele faz exatamente o contrário do evangelismo que nós fazemos hoje, que é paparicar, que é abraçar, que é descer, que é vincar, que é almejar. Não, Jesus já dá no meio da testa. E é isso que nós temos que entender. E é isso que nós temos que entender, como Jesus age, né? É isso que, por isso é que muita gente está na igreja se achando crente e não é, porque nunca foi regenerado, nunca nasceu de novo, apenas admitiu com seus ouvidos, mas não recebeu, reconheceu com seu coração e não foi transformado. E Jesus começa a dialogar. Esse texto, ele fala sobre a necessidade de nascer de novo. É claro que o nascer de novo não é a condição suficiente, mas é a condição necessária. Eu já falei sobre isso, né? É a condição necessária. Uma condição necessária é aquilo que tem que acontecer para que algo possa ser alcançado. E condição suficiente é tudo que precisa ser feito além disso para que esse algo seja de fato alcançado. Sem uma coisa você não alcança a outra. Essa é a condição necessária. Sem isso você não alcança. Mas isso não é suficiente para te levar a viver o reino dos céus, né? Aí eu falei a diferença entre o fogo e o oxigênio. Sem oxigênio não há fogo, mas o oxigênio não é suficiente para que haja fogo. Assim é nascer de novo, o nascedor. Agora Jesus vai batendo e vai confrontando Nicodemos, e isso traz um ensinamento enorme para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Jesus confronta a fé frágil e falsa de Nicodemos. Essa é a primeira coisa que Jesus confronta nele, né? E hoje nós não confrontamos muito isso. Olha bem, que no versículo anteriores a isso, lembrando que a Bíblia foi separada a partir do século 13, se não me engano, que ela foi separada por capítulos, versículos, mas antes é um livro só, as Escrituras. Então veja que no 23, no 24 e 25 está dizendo assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece o coração das pessoas. Jesus não precisa de relatos das pessoas para que ele conheça. E provavelmente, ou com certeza, Nicodemos era um desses que estavam ali vendo anteriormente os sinais, as maravilhas de Jesus. Porque ele chega e diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Essa é a primeira confrontação de Jesus. A fé frágil e falsa de Nicodemos, que estava alicerçada em sinais, maravilhas, milagres, prodígios. Jesus sabia disso, que ele fazia parte daquela multidão que só aceitava, recebia
admitia Jesus pelos sinais e as maravilhas, pelos milagres. Por isso as multidões eram tão voláteis, eram tão vulneráveis. Por quê? Elas só estavam ali pelos sinais. Vocês estão atrás de mim só pelos milagres, sinais e as maravilhas. Uma fé não se alicerça, não se torna real, verdadeira, apenas por causa dos sinais, das maravilhas, dos benefícios de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, veja que Jesus está mostrando que a fé não vem antes do nascer de novo, que você precisa nascer de novo para ter fé. Acreditar, admitir, você pode admitir apenas ouvindo, vendo as coisas acontecerem, mas reconhecer, você precisa estar envolvido. Essa é a diferença. Para admitir, você não precisa de envolvimento, mas para reconhecer Jesus como Senhor, você precisa estar envolvido. E para que você esteja todo envolvido, você precisa nascer de novo, ser regenerado, ou seja, gerado de novo espiritualmente falando, porque nascemos espiritualmente mortos e precisamos sermos vivificados espiritualmente. Então essa é a primeira confrontação de Jesus. Sua fé, a fé de Nicodemos, era baseada em sinais, e não difere muito daquilo que tem acontecido atualmente na igreja. É fé de muita gente baseada em sinais, maravilhas, em prodígios, em benefícios que Deus deu. Essa fé é frágil e muitas vezes falsa. A fé verdadeira vem a partir de um novo nascimento em Cristo. Você é regenerado, você alcança a fé e a justificação a partir daí. Você se torna um justo a partir da fé, porque a salvação é pela graça mediante a fé, e tudo isso é dom de Deus, não vem de vós, vem de Deus. Então essa é a primeira confrontação sobre essa questão dessa religiosidade fútil, vazia, inoperante, que hoje a igreja, numa grande parcela da igreja hoje vive. Nos tornamos, em boa parte da religião, em boa parte do evangelismo, do evangelicalismo, apenas uma religião diferente. E essa religiosidade, ela é sustentada por uma fé muito frágil e muitas vezes falsa. Esse é o primeiro confronto de Jesus, Você veio a mim com essa fezinha de sinais e maravilhas, isso não adianta nada. Você tem que nascer de novo para você reconhecer quem eu sou e alcançar uma fé verdadeira. Esse é o primeiro confronto. Veja que o segundo confronto dele, ele diz aqui, está no versículo 4 ao 8 do seu diálogo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha que diálogo fantástico. Jesus agora confronta Nicodemos na sua religiosidade baseada em obras, na sua religiosidade baseada em obras, porque há um equívoco na interpretação de muitas pessoas a respeito da resposta de Nicodemos a Jesus. Quando Jesus fala para Nicodemos: se alguém não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, Nicodemos responde, como pode um homem nascer de novo sendo velho? É claro que Nicodemos entendeu a pergunta de Jesus. Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos conhecia a maneira com que os rabinos conversavam e dialogavam, e os rabinos usavam muitas metáforas, analogias.
Então Nicodemos não está dizendo, respondendo como alguém incapaz, ou como alguém desentendido, ou como alguém ignorante: como que eu vou voltar para a barriga da mãe? Não, Nicodemos está usando a mesma técnica de diálogo que Jesus estava usando com ele. Nicodemos não está falando em voltar para a barriga da mãe. Nicodemos está falando: como eu posso começar tudo de novo? Como eu posso desfazer, desapegar de tudo que eu aprendi na minha tradição religiosa, desde que eu era pequeno, aprendi dos meus pais, dos meus avós? Como eu posso largar, abandonar isso tudo e começar do zero? É isso que Nicodemos está dizendo aqui. Como eu posso fazer isso? Então não é que Nicodemos está apenas respondendo de maneira totalmente aleatória, ignorante. Não, ele está respondendo na mesma forma analógica, metafórica que Jesus estava usando. Ele era um mestre da lei. Ele conhecia o diálogo rabínico, como é que era feito. Quantos sabemos? Então ele estava dizendo: como eu posso começar de novo? Isso é algo que aflige muita gente na vida. A vida religiosa de muita gente não é transformada porque ele acha que não consegue quebrar as suas tradições, abandonar aquilo que de errado ele aprendeu, ou aquilo que ele viveu que é contraditório, e começar a viver tudo de fato novamente. Começar do começo, nascendo religiosamente falando, nascendo espiritualmente falando, começando a sua jornada verdadeira de cristianismo. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Quantas pessoas dentro da igreja ainda permanecem mantendo, resistindo, persistindo na sua religiosidade, no seu tradicionalismo, porque acha: eu não posso abandonar isso e começar tudo de novo. É isso que Jesus está falando. Nascer de novo, larga tudo. Você vai começar, não só espiritualmente, agora você vai começar a gatinhar, a falar, a andar, a se mover como um menino que cresce, mas cresce de maneira certa. Para isso você tem que largar tudo, né? Jesus continua dizendo: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, outro erro, outro equívoco aqui, muita gente achar que ele está falando de batismo. Ele não está falando de batismo. Nascer da água, ele não está falando de água no sentido batismal, ritualístico. Porque se fosse assim, né, já que ele está falando na esfera da salvação, se fosse assim, Jesus nunca batizava ninguém. Então ele ao contrário de deixar com que seus discípulos batizassem, ele batizaria, porque só ele salva. E eu vou mostrar para você que essa água não é água do Espírito, mas é água da purificação, né? Se você puder abrir em Ezequiel 36. A partir do versículo 25, olha o que diz aqui: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis no meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja que antes, que entre a purificação, o ato da água, e o espírito novo, ele fala: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o espírito novo. Tirareis o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Então percebe-se que essa água, ele está falando de quê? De purificação. Purificação, se a gente puder dar uma definição, como eu sempre
compartilhei com vocês, é quando nada no meu passado obstrui, eu tenho a capacidade de obstruir a minha relação com Cristo no presente. É quando o meu passado é rompido, é quando o meu passado é deletado da sua, vamos dizer assim, daquilo que ele fazia, da sua determinante sobre a minha vida. É quando eu sou verdadeiramente limpo das minhas iniquidades, limpo e liberto de tudo aquilo que eu falei, vivi, para que eu possa viver essa novidade de vida em Cristo. Então, por isso que ele fala, tem que nascer da água e do Espírito, né? E ele continua dizendo, né, porque o que é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te diz, eu te disser, importa-vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Outra coisa que ele está falando, o vento sopra onde? Ele está fazendo, né, a comparação do Espírito ao vento, né? Analogia, porque na pneumatologia a gente fala do Espírito, tem muita evidência sobre o vento. Ele diz, o vento sopra onde quer, o Espírito também vai onde quer. Não é onde a gente quer, é onde ele quer. É o Espírito de Deus que invade o nosso coração. Não somos nós que trazemos o Espírito vai onde ele quer. Não sei, nós não sabemos, por isso que quando evangelizamos, quando falamos, não sabemos quem são os eleitos, quem são os separados de Deus, porque o Espírito vai onde ele quer. Então você veja que a segunda confrontação de Jesus, primeiro ele confrontou a fé frágil, falsa de Nicodemos da sua religiosidade. Agora ele confronta a sua religiosidade baseada em obras. Por que isso? Porque tudo isso que Jesus está falando é porque os fariseus baseiam a salvação dele tudo em obras. O que é isso? Ele é bonzinho, ele fez isso, ele obedeceu à lei mosaica, ele não matou, ele não assassinou, ele não fez mal a ninguém. E é exatamente o que muita gente acredita, que a salvação vem por obras, que eu sou salvo pelo que eu fui ou deixei de ser no mundo. Então eu passo uma vida desconhecida, desconectada com a única porta da salvação, que é Cristo Jesus, mas eu fui bonzinho, eu fiz umas coisas, eu nunca maltratei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, então eu sou salvo. Os fariseus, sim, até hoje eles creem que eles são salvos pelas obras da lei. E você não é salvo por obras, você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Só Cristo salva. Só Jesus. Então ele estava quebrando essa religiosidade baseada em obras que o mestre da lei Nicodemos vivia. Não difere muito da religiosidade de muita gente dentro das igrejas chamadas cristãs, em que ele acha que ele está salvo pelo que ele faz. Você não é salvo, seu cristianismo não é medido, eu volto a reiterar o que eu falei há pouco tempo atrás, seu cristianismo não é medido pelo que você faz para Deus, ele é medido pelo que Deus fez e faz por nós. O cristianismo é medido aí. Tem muita gente medindo o seu cristianismo por aquilo que faz para Deus. Meça seu cristianismo por aquilo que ele fez por você e por aquilo que ele faz, né? Outra coisa, né? Do versículo 9 ao 12 aqui, Jesus continua a dar o seu nocaute em Nicodemos. Ele diz, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrestres não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Primeiro momento, Jesus confronta a fé frágil e falsa de Nicodemos. No segundo momento, ele confronta a sua religiosidade baseada em obras. No terceiro momento, ele confronta o conhecimento de Nicodemos. Ele confronta o conhecimento de Nicodemos, né? Porque olha o que Nicodemos diz: como pode suceder isso?
Parece que Nicodemos não entendia nada disso. Quando nós lemos a Bíblia, parece que aqueles líderes religiosos, fariseus, saduceus, não sabiam nada do que estava acontecendo. Sabiam, eles existiam, sempre existiram, mas tudo que Jesus, os apóstolos, o Novo Testamento falava, tinha como referência o Antigo Testamento, no qual eles se fundamentavam, sempre. Tudo que foi profetizado a respeito de Jesus, todos os detalhes, eles tinham em mãos. Eles liam todos os dias nas sinagogas. Eles conheciam todas as escrituras do Antigo Testamento, todas as profecias. Nada do que Jesus dizia aqui era novo, eles conheciam. Então o que está implícito aqui é a incredulidade dele, não a sua falta de conhecimento literal das Escrituras. E é isso que Jesus batia aqui com ele. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Você que tem conhecimento da palavra, das Escrituras do Antigo Testamento de cor e salteado, não sabe dessas coisas? Quanta gente tem conhecimento da Bíblia, mas não tem conhecimento do Deus dela? Não basta você ter conhecimento bíblico. Isso me lembra uma história que eu li, que é muito interessante. Diz que num jantar social, muitas pessoas, um jantar muito sofisticado, se encontrava um ator muito famoso. E aí, quando as pessoas perceberam, pediram para esse ator que recitasse alguma coisa para eles verem. E ele, muito solícito com aquelas pessoas, disse: não, eu posso fazer, vou fazer para você. Subiu todo mundo. E ele disse assim: então vamos lá, me dizem o que vocês querem que eu faça, que eu recite, e eu vou recitar para vocês. E ninguém sabia o que pedir, mas aí um pregador simples, que estava sentado numa mesa de fundo, levantou e disse: recita o Salmo 23. E ele conhecia a Bíblia, se sentiu estranho por esse pedido, né, no meio de uma festa social, ele que é só um ator, mas ele falou: vou recitar. E ele recitou de cor e salteado o Salmo 23 com uma eloquência, com uma imposição de voz de um grande ator. Recitou com tanto fundamento, com tanta emoção, com tanto assim conhecimento ali, que todo mundo, depois que ele terminou, aplaudiu de pé. E aí ele, para se vingar daquele pregador que tentou, né, pegá-lo, disse: agora, meu senhor, recita o senhor o Salmo 23. E aquele pregador simples, sendo pego de surpresa, não esperava aquilo, mas não, foi e começou a falar, a recitar o Salmo 23 com a voz desafinada, ruim, tremendo, sem eloquência, sem impostação de voz, sem aquela coisa toda, né? Bem da simplicidade, da dificuldade. Quando ele terminou, né, ninguém aplaudiu, mas todos estavam com os olhos cheios de lágrimas. E aquele ator, ainda cheio da sua emoção e cheio de lágrimas, disse: eu consegui afetar os seus ouvidos e os seus olhos, mas ele conseguiu afetar o coração de vocês, o coração de todos nós, porque eu conheci os salmos, mas ele conhecia o pastor. Muita gente dentro da igreja conhece as Escrituras, mas não conhece o Deus dela. Muita gente, gente, quando a Bíblia fala em conhecer, ela fala em intimidade. Não podemos esquecer do grande exortação de Jesus, quando aqueles disseram: Senhor, Senhor,
em teu nome expulsei demônios, fiz milagre, fiz isso, fiz aquilo. Ele diz: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos... Jesus conhece todos. Jesus conhece o coração. Jesus conhecia o coração de Nicodemos antes dele falar. O que Jesus está falando? Que não conhece? Conhece todo mundo. Está falando: nunca vos conheci intimamente, nunca me relacionei com você, você nunca fez parte da minha relação, da minha intimidade, do meu convívio, do meu abraço, do meu afago. É isso que é conhecer. É isso que é conhecer. Então Jesus estava confrontando Nicodemos, porque Nicodemos sabia sim, conhecia sim as Escrituras, mas não conhecia o Deus dela. Não conhecia. Nicodemos conhecia o Salmo 23, mas não conhecia o pastor dele. Por último, Jesus confronta uma outra coisa de Nicodemos: sua retidão farisaica. Olha aqui, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja o que Jesus está confrontando aqui: a retidão. Nicodemos, mestre da lei, conhecer as Escrituras, frequentar a sinagoga, fazer parte do sinédrio, achava que estava com Deus, que já era redimido, que já tinha redenção, né? Que tinha uma retidão fantástica. Aí Jesus lhe dá uma bela de um nocaute, né? Essa retidão farisaica que hoje faz parte de muitos dentro da igreja. Ele faz uma comparação, ele diz: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. Em Números capítulo 21, fala que quando o povo começou a murmurar, a reclamar de Deus, a se rebelar contra Deus, Deus mandou, né? Por que nós comemos esse pão que só desse dia, vivemos essa vidinha aqui, para que isso? Aí Deus mandou um monte de serpentes venenosas que começaram a picar as pessoas, e só não morriam aqueles. E quando eles perceberam que estava morrendo todo mundo envenenado, procuraram Moisés para pedir por ele, para a intercessão dele, a intercessão de Deus. E Deus mandou: levanta uma serpente de bronze no meio, um haste com a serpente de bronze, todo aquele que olhar para ela será curado, será salvo do veneno da serpente. Veja que ele fez uma comparação dessa. Talvez você possa imaginar, e isso possa dar vazão para aqueles que basta olhar para Jesus e você está salvo. Não, ele não está dizendo isso. Porque o que realmente trazia aqueles povos foi eles se arrependerem do pecado deles, se arrependerem da desobediência, se arrependerem da rebelião deles para com Deus e com Moisés. Então não é apenas por olhar, é porque eles estavam ali arrependidos, pedindo perdão. E esse é o grande segredo de se levantar, o arrependimento, o voltar-se para Deus, o arrepender-se de sua rebelião, né? Eles eram picados pelo veneno, assim como Jesus está fazendo essa comparação para dizer para Nicodemos: assim como você também, todos foram picados pelo veneno do pecado, e só há uma forma de você ser salvo do veneno do pecado, é se arrepender e buscar o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E aí ele faz a comparação: mesmo assim o Filho do Homem será levantado na cruz. Você não tem que olhar para a cruz do Calvário e ver os efeitos daquilo que Jesus fez, o sacrifício vicário, e crer nele, como também se arrepender dos seus pecados, da sua velha vida. Um arrependimento verdadeiro. E é isso, você não apenas tem que crer no sacrifício vicário, mas você tem que vir acompanhado disso do arrependimento, porque todos foram picados pelo veneno do pecado. Todos foram picados. Não, eu não peco. Não, eu não faço. Todos foram picados. E a única forma de você fazê-lo é se arrependendo.
Então não é o fato, era só olhar, não, eles tinham que se arrepender, eles tinham que se arrastar até perto daquela haste e olhar, arrependido, pedindo remissão dos seus pecados. Então não é facinho só você olhar para Jesus, não, você tem que ter uma atitude de arrependimento. Aquele povo foi buscar Moisés, aquele povo reconheceu que eles estavam em pecado, se rebelando, reclamando, murmurando contra Deus, como muitos de nós fazemos constantemente. Basta apertar um pouco, a gente está reclamando, está murmurando, está falando, né? Que adianta? O que adianta? Então você tem que arrepender, porque você também foi pecado. Por isso que Jesus faz essa comparação, gente. Então não é para aqueles idólatras que inventam símbolos, não é o símbolo da serpente do pecado, né? Não é o símbolo de uma haste que curou as pessoas. O que curou aquelas pessoas foi elas entenderem o seu pecado, reconhecerem que foram picados pelo veneno do pecado e que elas precisavam se arrepender diante de Deus. E Deus é poderoso para perdoar o pecado de todos nós. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que Jesus veio. Ele disse, ele virá para salvar o seu povo do pecado deles. É assim que a Bíblia diz. Então entenda isso. É importantíssimo que você tenha conhecimento bíblico. E por que você tem que buscar o conhecimento bíblico? Para que através dele você busque uma intimidade, um conhecimento relacional com o autor de toda a Bíblia, com o autor de toda a vida, que é o Senhor. Amém? Então está aí. Necessário é nascer de novo. Vocês que estão me ouvindo, você que me ouve pela internet, eu digo a você, não adianta viver essa vida religiosa. Religiosidade não salva ninguém. Você tem que de fato ser confrontado. Sua fé é frágil, você só crê nos sinais das maravilhas, ela é muito frágil. A fé só vem verdadeira depois da regeneração. Essa é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. Você tem que ser confrontado na sua ignorância, a pensar que você pode alcançar salvação a partir de obras. Você tem que ser confrontado na falta de conhecimento relacional que você tem de Deus. Não adianta você só saber os discursos técnicos da teologia, você também tem que conhecer Deus na sua intimidade. Não basta você conhecer os salmos, você tem que conhecer o pastor. E por último, não se descanse na sua retidão. Arrependa-se, arrependa-se. O Senhor é Deus e Ele tem poder de perdoar os seus pecados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar hoje.